Olá, hoje é segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020, dia seguinte ao segundo turno das eleições municipais e dia onde necessariamente se fará a consolidação do que aconteceu nessas urnas do segundo turno e depois a gente tem que abrir a agenda que não é agradável, que não traz boas notícias para o Brasil e para os brasileiros a partir de agora, porque a situação econômica é grave, a situação sanitária é grave e a crise de autoridade e de responsabilidade é imensa. Sobre as urnas, o segundo turno consolidou aquilo que a gente já vem falando aqui, que estava ocorrendo. A derrota flagrante, fragorosa do Bolsonaro e do bolsonarismo. O discurso de extrema-direita, o discurso da antipolítica, à frente de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, foi o grande derrotado desse pleito municipal em primeiro e segundo turno, mas sobretudo consolidado o resultado no segundo turno. Também houve e é necessário reconhecer isso, houve uma consolidação da política e dos partidos que eu chamo de centro liberal democrático, que estão em geral mais à direita, partidos que se estruturaram para essa disputa política, não só agora, mas que vem se estruturando desde 2016, sobretudo o DEM, o PSD, o próprio MDB, que perdeu a sua importância específica, estratégica dentro do Congresso e que se reinventa com a sua proverbial capacidade, capilaridade, capacidade de estar presente na maioria das prefeituras municipais brasileiras, e o PSDB, que se não tem uma liderança neste momento, e Dória não é essa liderança, capaz de se tornar um nome nacional, o PSDB mostrou um certo vigor no número de prefeituras eleitas. E, claro, celebra a joia da coroa, que é São Paulo, a maior metrópole brasileira, mas aí tem um reverso. Em São Paulo, nós conhecemos o fenômeno Guilherme Boulos, que não é um fenômeno passageiro. O Boulos, ele venceu o preconceito. O Boulos pode sim se considerar, e aqui não é um discurso fácil, não é um discurso de dia seguinte, não é um discurso otimista de derrotado. Guilherme Boulos conseguiu mostrar para a esquerda uma forma diferente de dialogar com a sociedade. Guilherme Boulos conseguiu superar o preconceito de quem tentava colocá-lo dentro de uma gaiola, desenhada de forma criminosa e canalha, como se ele fosse um estimulador de invasões, o que não é. O Guilherme Boulos ampliou esse discurso da esquerda, mostrou que é possível fazer uma campanha trazendo temas reais para debate, sem o denismo fácil, que já foi um erro e uma doença da esquerda brasileira. O denismo não esteve presente no discurso político do Boulos em nenhum momento, nem mesmo no momento difícil de estar ao lado da defesa da democracia e da legalidade lá em 2016 para defender o mandato de Dilma Rousseff. Ele fez uma trajetória política que culminou com essa votação consagradora para o Boulos, não só pela idade, não só porque foi a segunda eleição majoritária que ele disputou, se a gente levar em conta a de 2018 nacional, que foi muito boa, que o apresentou ao país, mas o Guilherme Boulos teve uma votação consagradora para a esquerda e mostrou como
se pode fazer campanha dialogando com as novas tecnologias de comunicação, dialogando com a periferia, dialogando com a sociedade e dialogando com a institucionalidade. O Boulos conseguiu ampliar o olhar à esquerda da sociedade, inclusive no andar de cima, né, em núcleos que são muito refratários ao discurso de esquerda. Mas eu também vejo uma possibilidade de ampliação desse discurso à esquerda se a gente tiver em conta que a participação, né, de partidos de esquerda no segundo turno foi muito maior nas grandes cidades agora do que em 2016. 2016 era uma eleição muito machucada, mas com essa vitória do centro liberal democrático, que tem um viés à direita, né, e a derrota flagrante do discurso da antipolítica, é possível crer que há luz no fim do túnel, que há um caminho institucional a ser percorrido, né? O Brasil volta agora à discussão no âmbito do Congresso. É uma discussão difícil. Nós estamos sem lei orçamentária, nós estamos sem debater o orçamento de 2021, nós não temos um plano nacional de vacinação, nós não temos um plano B, né, para a profunda crise fiscal na qual mergulharemos e que será muito grave a partir de janeiro e que vai deixar o governo central, os governos estaduais e as principais capitais com o pires na mão, sem ter de onde tirar dinheiro. Então esse é o tema que toma conta agora, nesse momento. Eu acho que as bases que levaram o país a essa aventura trágica do bolsonarismo foi muito minado pelo resultado da eleição, né? E a esquerda tem que sentar no divã com as suas diversas facetas que surgiram agora e fazer uma DR, né? Criar uma DR de esquerda e ouvindo as boas experiências das campanhas vitoriosas do PSOL em São Paulo, obviamente do PSOL em Belém do Pará, com o Edmilson do PSOL, foi uma campanha vitoriosa, e duas pessoas que não se tornaram prefeitas, duas mulheres, mas que foram vítimas de campanhas de ódio, né, como a Manuela em Porto Alegre, do PCdoB, e a Marília Arraes, no Recife, do PT, foram vítimas de uma campanha de desconstrução, de uma campanha de ódio. Marília mais grave, porque essa campanha de ódio foi perpetrada por um braço dessa esquerda, que, na minha opinião, começa a adernar para esse centro liberal democrático, que é o PSB, assim como o PDT, que outrora foi o partido de sustentação, o partido criado por Leonel Brizola no seu retorno ao Brasil, né? Mas a esquerda precisa parar, sentar, ouvir sobretudo uma TED que o Boulos pode, né, dar a toda a esquerda brasileira sobre como fazer para recuperar esse espaço perdido, né, no menor tempo necessário para que se chegue com um nome viável a 2022. Né? Se em 2022 nós tivermos um nome viável dentro desse centro liberal democrático e um nome viável à esquerda, né, que não estimule o discurso do antipetismo, que não estimule o discurso do ódio, que é o discurso único do Bolsonaro e do bolsonarismo, nós teremos consagrado essa vitória. Muito obrigado e uma boa semana.